Eu aposto que quando você decidiu fazer licenciatura em biologia, ouviu a seguinte frase: "Ah, vai ser professor para ganhar pouco". E nesse vídeo eu quero te mostrar uma outra visão sobre o ser professor na era digital. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e eu tô agora no 4º semestre da faculdade. E além de fazer a faculdade de Biologia, eu tô no meu 2º semestre da faculdade de Economia da Influência Digital, que eu iniciei nesse ano de 2023. E já faz um tempo que eu venho refletindo sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho nesse vídeo. Então, espero muito que vocês gostem e bora comigo! Se você gosta da ideia de ser professor, mas se sente barrado por todos esses comentários e reclamações de que professor ganha pouco, eu venho refletindo muito nesses últimos tempos sobre como ser professor nessa era digital em que vivemos. Porque eu tenho certeza que quando você estava na escola, ou até mesmo agora na faculdade, você buscou videoaulas aqui no YouTube para entender melhor sobre determinado conteúdo. Com certeza, quando você teve alguma dúvida sobre português, você encontrou o professor Noslen aqui no YouTube. Esse cara aqui. Pois bem, no meu semestre passado eu tive uma aula com ele, onde ele contou um pouquinho da sua história. E foi a partir dessa história e de todas as vivências dele que eu comecei a refletir e esses pensamentos começaram a ressoar na minha mente, então eu resolvi vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou tentar aqui resumir e ser bem objetiva no que eu quero falar. Ele contou um pouquinho então sobre a história dele com a educação e todas as coisas que ele fez para chegar onde ele está hoje. Basicamente, ele era um professor que dava aulas de português em muitas escolas, ele tinha muitos alunos, mas sempre restrito a uma determinada carga horária e a uma sala de aula com 4 paredes. Até que um amigo próximo dele chegou e falou: "Por que você não cria um canal no YouTube?". Naquela época, o YouTube estava lá no seu comecinho, então ainda não tinha dado esse boom e esse tanto de creators que nem nós temos hoje. E o professor Noslen pensou e falou: "Bora, por que não?". E começaram a gravar vídeos. E ele fez tanto sucesso que ele abandonou as salas de aulas tradicionais e virou um professor youtuber. Então hoje ele não tem mais essa limitância física das 4 paredes, não tem uma limitância física de alunos e é o maior canal de língua portuguesa do mundo, contando com mais de 4 milhões de alunos em todo o país. Tá, mas o que eu quero falar com toda essa história dele? Se você cogita ser um professor, mas se sente barrado, como eu falei no começo, por trabalhar muito, ser pouco recompensado e ganhar pouco, comece a cogitar ser um professor youtuber. Porque quando você dá aulas normais, você precisa fazer um plano de aula. E quando você grava um vídeo, você precisa fazer um roteiro. Então a gente pode quase que dizer que são coisas similares, que vão se assemelhar. Você pode criar aulas do jeito que você quiser, utilizando quaisquer recursos disponíveis, sem limitação física, sem limitação de criatividade. A sua única missão vai ser fazer com que aquele aluno que clicou no seu vídeo saia dele sem mais nenhuma dúvida sobre o conteúdo. E tem mais, em uma aula que você fosse dar de em torno 2 períodos sobre um assunto X, desse assunto, você poderia gravar uns 10 vídeos de 15 a 20 minutos para o YouTube e ainda desses 10 vídeos, tornar 5 vídeos curtos, os famosos shorts. E pronto, só aí você já tem conteúdo para pelo menos uns 2 meses, dependendo da frequência que você vai postar. O professor Noslen, por exemplo, ele posta toda segunda e quinta-feira. E desde que ele começou lá em 2015, ele já tem mais de 700 vídeos. E é claro que tudo que eu tô falando aqui são alternativas, é uma visão mais ampliada dessa era digital que a gente vive agora e como o professor pode se remoldar pensando nela. Mas se você não tem afinidade com câmera, não gosta de falar sozinho, tem muita vergonha de aparecer pro mundo, todas as coisas que eu tô falando aqui não são pra você. Muitas pessoas devem se questionar também, tá, mas o YouTube e esse mundo já não tá muito saturado?
Já não tem muitos professores sobre biologia ou sobre qualquer outra matéria? Eu acredito que não. Nenhuma rede social tá saturada, porque ninguém é você. Você é único, por mais que tenha já tantos professores que ensinam biologia aqui no YouTube, nenhum é você. Nenhum vai ter a sua forma de ensinar, as suas metodologias que você vai criar, as coisas que você vai compartilhar. Então, sim, se você for autêntico, for você, você pode ser muito grande aqui na era digital. Eu acredito que não tenha um professor que não reclame do salário. Eu já ouvi, você com certeza já ouviu. E trabalhando como um professor, você é pago conforme as horas-aulas. E um professor youtuber, ele é pago conforme as views de um vídeo. Então, a cada 1000 visualizações em um único vídeo, você ganha X dólares, dependendo do tamanho do seu canal. Então, bora de exemplo? O professor Noslen, ele fatura líquido por mês, em média, 3.100 dólares. Convertendo com o dólar hoje a R$5, ele fatura aproximadamente 15 mil reais por mês. Considerando que ele tem toda uma equipe por trás ajudando ele, com certeza o valor que ainda sobra deve ser maior do que o valor de um salário mínimo hoje no Brasil de professor, que está a 4.420,55 centavos. Você consegue entender essa dimensão do digital? Eu resolvi trazer aqui essa reflexão para nos manter de mente aberta em relação à profissão professor e também a essa era digital em que a gente vive e que não é mais reversível, porque cada vez mais os jovens vêm pesquisando no YouTube videoaulas para esclarecer as suas dúvidas sobre um conteúdo que eles viram em sala de aula. Eu não estou dizendo que vai substituir as escolas ou salas de aulas ou professores nas escolas tradicionais, mas é uma ótima maneira de ver essa profissão com outros olhares, entende? Porque você vai transmitir o seu conteúdo de uma forma criativa, de uma forma autêntica, sendo você, que vai ser muito maior do que a limitância física de 4 paredes de uma sala de aula e a limitância física de alunos. Você vai ter um alcance em todo o país, ouso dizer até em todo o mundo, e quem sabe você não possa ter 4 milhões de alunos. Fazendo um adendo aqui para não criar maiores confusões, criar conteúdo não é fácil e eu não tô tentando comparar as profissões. O que eu tô tentando fazer nesse vídeo é uma relação em como que um plano de aula ele pode se adaptar para um roteiro de um vídeo e como que um conteúdo que você abordaria na sala de aula pode se ramificar em diversos vídeos, porque o digital ele é o futuro, não tem como a gente reverter essa situação. E os professores tradicionais que buscam não entender essas tecnologias e não trazer elas para a sala de aula, ou que não possuem conhecimento suficiente de como aplicar elas na sua aula para benefício do aluno, eles estão cada vez mais se extinguindo. E o ser professor nessa era digital é muito mais do que criar um canal no YouTube, como eu trouxe aqui. Isso é só um exemplo. Porque o ser professor na era digital é comunicar aquele seu conteúdo com clareza, com uma forma que os alunos eles vão entender o que você está comunicando, eles vão aprender com aquilo, eles vão saber relacionar no seu dia a dia com o uso das tecnologias para o seu benefício. Então não tem o porquê a gente continuar negando toda essa transformação digital que a gente vive e como se não fosse beneficiar o aluno, porque o aluno ele é o mais beneficiado com isso. Eles já nasceram nessa era das tecnologias com o celular na mão, então não tem o porquê a gente não permitir que eles usem em uma aula. E é isso, eu espero que a mensagem desse vídeo ela tenha ficado clara para você, de que a gente precisa estar assim adepto ao uso das novas tecnologias e não tentar reverter toda essa situação tecnológica, porque utilizar elas, tanto na sala de aula como o professor na era digital, como eu trouxe aqui, uma maneira de ser professor, sendo um professor youtuber, são todas possibilidades e que a gente precisa estar com a mente aberta, com esse novo olhar para esse mundo que a gente vive agora. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!